Olá, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casa Lugar de Deus. Você que está voltando aqui, muito obrigado de coração, porque se você está voltando é porque o conteúdo que nós temos postado tem abençoado e edificado a sua vida e o seu casamento. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também, essa casa também ela é sua e que bom que você está chegando. Eu queria convidar você que ainda não se inscreveu nesse canal, isso é muito importante para nós. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, para que todo novo conteúdo que nós possamos estar postando, você receba uma notificação e você esteja atento, às novidades do canal Casa Lugar de Deus. O propósito desse canal é levar os casados, levar os solteiros, aquelas pessoas que buscam conteúdo cristão na área do relacionamento conjugal, à luz da palavra de Deus. Esse é o propósito deste canal, promover o Evangelho de Cristo às famílias, aos casamentos. Nós estamos no quadro chamado Sabedoria em Páginas, onde nós escolhemos uma literatura cristã que foca a área de relacionamento conjugal, à luz da palavra de Deus, totalmente cristocêntrica, e nós aqui pegamos as partes mais importantes do respectivo capítulo e nós comentamos, porque nós sabemos que existem muitas pessoas com dificuldade de leitura e isso é uma forma de ajudar as pessoas que não conseguem ler, que começam uma leitura e não conseguem finalizar. O intuito desse quadro é justamente alcançar essas pessoas e também aquelas que já leram, assim como eu já li esse livro 2 vezes, e pessoas que gostam de literaturas como essa e ouvir comentários. Eu queria convidar você a analisarmos o segundo capítulo deste livro precioso, O Significado do Casamento. O segundo capítulo se chama O Poder para o Casamento. Eu escolhi aqui a página 64, que diz assim, Tim Keller diz dessa forma: somente ao aprender a servir a outros pelo poder do Espírito Santo é que você terá poder para encarar os desafios do casamento. Na página 67, Tim Keller diz assim: só o ministério do Espírito em sua vida pode lhe fornecer todos os recursos necessários para, de algum modo em geral, encarar os desafios do casamento. E somente ao estar cheio do Espírito, você terá tudo de que você precisa para, de modo específico, cumprir o dever de servir a seu cônjuge. Por fim, nessa parte, na página 69, Tim Keller diz: apresento 3 possibilidades. A primeira possibilidade: você pode se oferecer para servir ao outro com alegria, pode fazer essa mesma oferta com frieza ou ressentimento, ou você pode insistir de modo egoísta em fazer a sua própria vontade. O casamento só pode crescer e se desenvolver quando os 2 cônjuges costumam adotar a primeira opção. Mas como é difícil. Fecha aspas. Queridos, nesse conteúdo, Tim Keller está querendo nos ensinar que nenhum casamento cristão ele consegue se sustentar apenas com seu próprio esforço humano, apenas com boas intenções. Tim Keller está dizendo que o amor verdadeiro é aquele que suporta, é aquele que perdoa, aquele que se entrega. Ele não nasce naturalmente no meu ou no seu coração, porque o nosso coração ele sempre vai inclinar ao egoísmo. Por isso que nós precisamos da ação, do poder do Espírito Santo agindo sobre nós. É Ele que transforma o nosso coração, é Ele que nos transforma por dentro e vem nos capacitando a servir o outro, mesmo em tempos difíceis, injusto e até mesmo tempos que são muito cansativos. Em outras palavras, seria impossível nós amarmos o nosso cônjuge como Cristo ama a sua igreja, porque só vamos conseguir amar o nosso cônjuge da forma como Cristo ama a sua igreja através da ação e do poder do Espírito Santo agindo no nosso interior. Tim Keller está reforçando nesse conteúdo que somente a ação do Espírito Santo é a verdadeira fonte dos recursos espirituais
e emocionais para o nosso casamento. Quando ele age no nosso interior, ele vai produzindo frutos do Espírito, como está mencionado em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, paciência, bondade, domínio próprio. E essas virtudes é exatamente o que nós precisamos para conviver com alguém de maneira saudável e fiel. Mas não conseguimos gerar apenas pelo nosso próprio querer. Nós necessitamos dessa fonte inesgotável que se chama Espírito Santo de Deus. Ou seja, a plenitude do Espírito é que nos faz amar o outro, mesmo sem o outro merecer. E também que nos faz permanecer com a nossa fidelidade um para o outro, e até mesmo em momentos que nós estamos mais vulneráveis a desistir. Em último lugar, Tim Keller apresenta 3 posturas que algumas pessoas apresentam diante do seu casamento. A primeira postura é aqueles que servem com alegria. Queridos, essa postura é o ideal para o cristão, quando há entrega e amor sincero movido pela ação do Espírito Santo. Há um outro grupo que decide servir com frieza e ressentimento. Para essas pessoas, o servir é apenas um dever, mas não há perdão e é um serviço totalmente sem graça, totalmente sem vontade. Mas há um outro grupo que Tim Keller apresenta. É aqueles cônjuges que insistem em fazer apenas sua própria vontade. Esses têm a postura que são dominados pelo seu próprio egoísmo. E essa postura, ela destrói qualquer tipo de aliança. A verdade é que todo e qualquer casamento ele só consegue viver de maneira saudável e harmoniosa, glorificando a Deus, quando eles decidem a primeira postura. Aqueles que servem com alegria no seu coração. Porque amar de forma tão dedicada é sobrenatural. Exige morrer para o meu próprio ego, exige depender cada vez mais da ação do Espírito Santo. Sim, é verdadeiramente impossível viver dessa forma, mas nós não podemos nos entregar. Nós precisamos cada dia buscar ir além, buscar avançar, buscar aperfeiçoamento em Deus. Se nós estacionarmos com a justificativa dizendo isso é impossível viver, nós nunca vamos amadurecer na nossa área conjugal. Em resumo dessa primeira parte, Tim Keller diz que o nosso casamento não está baseado apenas num relacionamento emocional, mas é um campo de santificação, onde o Espírito Santo trabalha em nós para nos tornar mais parecidos com Cristo. Sem Ele, esse amor verdadeiro que tanto a Bíblia nos ensina, tanto a Bíblia nos direciona, acaba virando apenas uma troca de interesses, onde o casal busca atender somente às suas próprias necessidades e desejos. Mas com o Espírito Santo de Deus agindo no meu e no seu coração, o casamento se torna um lugar cheio de graça e de amor. Avançando, nós vamos para a página 76, onde Tim Keller afirma: nós não somos capazes de enxergar o nosso próprio egocentrismo. Um dos principais fatores que o esconde de nós é o nosso histórico de maus tratos. Muitas pessoas que ingressam no casamento foram feridas por pais, amantes e até mesmo por ex-cônjuges. Na página 77, Tim Keller diz: as feridas do passado nos tornam egocêntricos. Mas na frente, ele acrescenta: as feridas justificam o comportamento. E por fim, nessa parte que eu destaquei, na página 81, Tim Keller finaliza: se cada um dos cônjuges disser, abre aspas, vou tratar do meu egocentrismo como o principal problema do meu casamento, fecha aspas, vocês têm a perspectiva de um casamento excelente. Queridos, Tim Keller afirma que o problema não é apenas ter o egoísmo, mas termos a consciência que nós somos egoístas. E o nosso coração sempre vai ser inclinado a justificar os nossos comportamentos, sempre colocando a culpa no outro e nunca olhando para nós mesmos. Por isso, dentro do casamento é comum pensar: se o meu cônjuge mudasse, tudo ficaria bem. Mas na verdade, o que nós precisamos é olhar para dentro de nós mesmos
e ver o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos permitir o Senhor trabalhar em nós, porque somente olhando para si é que nós vamos nos tornar mais maduros nessa relação conjugal. Quando o Tim Keller nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, nós começamos a encontrar inúmeras feridas que vêm nos acompanhando ao longo do tempo. Feridas do passado. Muitas dessas feridas foram promovidas, infelizmente, por nossos pais, promovidas por relacionamentos anteriores ou até mesmo por amigos. E nós utilizamos dessas feridas como forma de justificar os nossos comportamentos. E essa justificativa, ela tem o objetivo de nos defender, de criar uma autodefesa, muitas vezes até mesmo inconsciente, mas ela se manifesta como controle, como rigidez, como autossuficiência ou sensibilidade extrema da situação. Então, sem perceber, de forma inconsciente, nós utilizamos o sofrimento do passado como autodefesa. E isso se transforma num mecanismo de sobrevivência egoísta. E começo a repetir frases. Eu não quero me machucar de novo. Eu preciso me proteger. Outra frase que muitas pessoas utilizam. Eu mereço ser tratado melhor. E assim, as feridas elas passam a justificar inúmeros dos nossos comportamentos. Nem Tim Keller, nem mesmo eu, estamos negando a sua dor. Estamos negando o seu sofrimento. Nós acreditamos que tudo isso que você sente é real, mas nós estamos apenas alertando que todas essas ações onde nós utilizamos esse sofrimento, essas dores como desculpa para reagir mal, para ser frio, para ser indiferente, em algum momento isso vai acabar destruindo o nosso relacionamento conjugal. É isso que nós estamos querendo alertar. Enquanto enxergamos apenas do que o outro faz ou o que o outro fala de errado, o egoísmo fica escondido atrás da nossa vitimização. Em outras palavras, o trauma explica, mas não justifica. O Evangelho nos convida à cura e ao arrependimento, não a uma autoproteção permanentemente. Na página 81 nós lemos uma passagem de uma frase do Tim Keller muito importante, e eu vou repetir para você. Ele diz, se cada um dos cônjuges disser, vou tratar do meu egocentrismo como o principal problema do casamento, vocês vão ter a perspectiva de um casamento excelente. Nessa passagem aqui, Tim Keller resume de forma bem prática a maturidade conjugal. Um casamento só floresce quando cada um olha para si mesmo e diz, eu sou parte do problema. E quero mudar com a ajuda de Deus e com a ajuda do meu cônjuge. Quando ambos os cônjuges assumem essa postura humilde e autocrítica, o relacionamento se torna um ambiente muito propício ao crescimento mútuo, não de acusação. Quando ambos os cônjuges assumem uma postura de humildade e autocrítica, esse relacionamento se torna um ambiente muito mais propício ao crescimento mútuo e não mais de acusação. E esse pensamento vai contrário do que o mundo defende. Porque o que o mundo defende é mude o outro para que você seja feliz. E não é dessa forma que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a olhar primeiro para dentro e buscar uma mudança primeira em nós, para que nós possamos fazer o outro feliz. Você imagina um ambiente onde existem duas pessoas casadas que buscam fazer o outro feliz? É um milagre. E por isso nós precisamos viver esse milagre todos os dias, com participação do Espírito Santo agindo no nosso interior. De forma resumida, essa parte que nós acabamos de comentar, Tim Keller está querendo dizer que o problema do casamento não é a falta de compatibilidade. Ou seja, não é a incompatibilidade. Porque muitas pessoas querem dizer, o problema do meu casamento é porque eu sou incompatível com o meu cônjuge. Não, o problema não é esse. Para outras pessoas, elas querem dizer que o problema do seu casamento são as feridas que ela tem. Tudo bem, pode até ser. Mas o grande problema que Tim Keller apresenta é que muitas pessoas utilizam dessas incompatibilidades, utilizam dessas feridas que elas têm como uma autodefesa, como um egocentrismo disfarçado.
Somente quando o casal parar de olhar para o outro e dizer que ele é culpado, que ela é culpada, mas que esse casal ele possa olhar para dentro e alcançar o seu problema, o seu próprio egocentrismo com sinceridade e permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu interior a ponto de curar suas feridas, de curar seus traumas, o amor começa a fluir e não é fruto de um esforço humano, mas é fruto de uma ação sobrenatural da pessoa do Espírito Santo. E isso vai gerando, queridos, reflexo de atitude de graça, de perdão, de amor e de... Avançando para a parte final que eu destaquei deste segundo capítulo, chamado O Poder do Casamento, na página 89, Tim Keller diz: cada um de nós entra no casamento com um ser interior desordenado. Muitos procuram superar as inseguranças, dedicando-se à carreira. Colocam o trabalho à frente do cônjuge e da família em detrimento do casamento. Outros esperam receber afeição e apoio inesgotáveis de um parceiro romântico, belo e brilhante, que finalmente os fará sentir-se bem consigo mesmo. O relacionamento é transformado numa espécie de salvação, uma expectativa que nenhuma relação é capaz de preencher. Mas na frente, Tim Keller continua: se eu tiver a expectativa de que o meu casamento preenche o vazio espiritual do tamanho de Deus em meu coração, não serei capaz de servir ao meu cônjuge. Somente Deus pode preencher esse espaço que é do tamanho dele. Enquanto Deus não ocupar o devido lugar em minha vida, estarei sempre me queixando de que meu cônjuge não me ama, não me respeita e não me apoia como deveria. Aqui nessa parte, Tim Keller está expondo uma raiz espiritual de muitas frustrações conjugais, onde algumas pessoas colocam a sua relação conjugal ou o seu cônjuge sendo o substituto do próprio Deus. Vamos explicar essa parte por passos. Tim Keller primeiro ele diz que nenhum de nós começa um casamento por inteiro. Todos trazem insegurança, carências, feridas e muitas vezes buscamos no outro cura para essas dores, esses traumas. Mas vivendo essa realidade, nós criamos uma verdadeira distorção. Porque enquanto nós deveríamos amar o nosso cônjuge como ele realmente é, nós passamos a usá-lo como fonte de identidade e validação. E o casamento deixa de ser uma aliança de amor para ser apenas um remédio emocional que eu estou buscando. Tim Keller vai apresentando exemplos de como essas distorções elas entram no casamento. Primeiro ele fala que algumas pessoas elas encontram significado no trabalho, buscando sucesso e reconhecimento e acabam negligenciando a sua própria família. Outras pessoas elas buscam preencher esse vazio no próprio relacionamento, esperando que o próprio parceiro ele tenha capacidade, ele seja uma fonte constante de alegria, de felicidade, de segurança, de valor pessoal. Mas, queridos, nós não temos essa capacidade de suprir o nosso cônjuge em tudo que ele precisa. Tim Keller diz que muitas pessoas casam e fazem do seu próprio relacionamento conjugal uma religião secular, como se o casamento ele tivesse capacidade de curar as nossas feridas, de apagar as nossas mágoas, de tirar nossas frustrações, como se o casamento fosse uma fonte, querido, que realmente possa suprir todas as nossas necessidades. Porém, essa expectativa é uma expectativa impossível, porque quando nós colocamos alguém no lugar que deveria ser de Deus, nós vamos nos frustrar. Quando colocamos a nossa expectativa em pessoas que são falhas como nós, são pessoas pecaminosas como nós, em algum momento, queridos, essas pessoas vão falhar e vão nos frustrar mais uma vez. Isso vai criar novas mágoas, vai criar novos ressentimentos. Tim Keller está dizendo que existe um vazio que somente alguém pode preencher. E não é papai, não é mamãe, não é nosso filho e nem o nosso cônjuge. Esse vazio, esse trono que foi colocado no nosso coração, ele tem um proprietário. E o nome dele é Jesus Cristo. Quando tentamos fazer o casamento preencher esse espaço, sobrecarregamos o outro com exigências impossíveis,
Queremos que Ele seja o nosso Salvador e Ele nunca será. Sabe qual é o resultado disso? Nós paramos de servir e começamos a cobrar. Nós paramos de nos entregar porque nós começamos a esperar o que o outro vai fazer. Em vez de oferecer, nós começamos a exigir. Em resumo, essa parte que nós acabamos de comentar, de que ela está dizendo que o problema não é o casamento em si, mas nas expectativas irreais que nós colocamos um no outro. O casamento é maravilhoso, o casamento é bom, mas casamento não é Deus. Somente quando nós estivermos satisfeitos na pessoa de Jesus, nós vamos encontrar a leveza que o nosso casamento precisa. Porque somente Ele será suficiente para nos mantermos alegres, para nos mantermos felizes e encorajados a continuar. Nós vamos continuar falhando, nós vamos continuar ferindo ao outro, nós vamos continuar decepcionando o outro, mas nós vamos sempre olhar para a cruz e encontrar um Deus que nos amou acima de todos os nossos erros, acima de todas as nossas falhas. E quando nós permitimos que o Espírito Santo age na nossa vida, nós começamos a replicar essas atitudes. Por mais que o nosso cônjuge possa falhar, nós vamos continuar amando ele. Por mais que nós possamos falhar em relação ao nosso cônjuge, o nosso cônjuge também vai continuar nos amando. Isso é graça. E só é possível viver isso se nós formos na fonte certa, que é o Evangelho de Jesus Cristo.